Quando nós falamos em país do futebol, o Brasil com certeza é o primeiro nome que vem na sua cabeça. A relação do nosso país com esse esporte é inseparável e inegável. O problema é que não é de hoje que nossos jogadores sofrem por conta de um problema impregnado na sociedade: o racismo. A torcida xingar, pegar no pé é normal, mas começaram com palavras racistas. Toda vez que surge um novo jogador brasileiro, ele é vítima desse mesmo mal. Não é à toa que o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, a CBF e a Nike fecharam uma parceria para realizar o chamado Levantamento Diversidade no Futebol Brasileiro, que mostrou que quase 42% dos jogadores negros e 32% dos jogadores indígenas consultados relataram já ter sofrido racismo em atividades relacionadas ao esporte. Segundo o levantamento da Agência Brasil, dos 26 estados do país, mais o Distrito Federal, apenas 7 têm secretarias específicas para o combate ao racismo. Além disso, o governo federal mantém o Disque 100, que serve para denunciar violações de direitos humanos, incluindo discriminação étnico-racial. Mas nós sabemos muito bem que o racismo no nosso país não é de hoje. Ao longo da história, o Brasil passou sempre por isso. A história do nosso futebol está paralelamente ligada à história do racismo no Brasil. Se hoje a contribuição da população negra no futebol é incontestável, isso foi à custa de muita luta para a inclusão no esporte que, quando chegou a nossas terras, encontrou um país dividido. Na medida em que o país ainda não descobriu a cidadania, o negro é alguém inferior na sociedade brasileira, tratado como inferior. Oi, eu sou o Tinoco e em 1894, um jovem estudante partiu de Southampton, na Inglaterra. Ele atravessou o Atlântico e chegou ao Porto de Santos, no Brasil. Este era Charles Miller, o homem que mudaria para sempre a história do nosso país. Isso porque, no meio de sua bagagem, além de toda roupa e material de estudo, ele trouxe para cá a primeira bola de futebol, esporte que ainda estava se disseminando na Inglaterra. Talvez você já tenha ouvido essa história antes, mas saiba que ela se repetiu por diversas cidades em todo o Brasil. Isso porque era relativamente comum que os filhos da elite brasileira fossem estudar na Europa. Lá, muitos deles conheciam e se encantavam com o futebol e acabavam trazendo o esporte na mala, seja em formato de bolas, uniformes ou até em um livro de regras. Mas o futebol não chegou aqui e encontrou um terreno fértil para crescer. Na verdade, foi muito pelo contrário. Em 1894, fazia apenas 6 anos que a escravidão havia sido oficialmente abolida no país. Assim, a população negra ainda estava enfrentando todos os problemas que vieram em decorrência disso. Não havia praticamente nenhum tipo de suporte para aquelas pessoas que agora eram livres, mas que não tinham condições de usufruir da sua liberdade. Como eu tinha dito, o futebol chegou pela elite do país e por muito tempo se manteve lá. Assim, começaram a se formar os primeiros clubes de futebol usando os grandes espaços de terra que essa elite brasileira tinha. Jogar futebol começou então a fazer parte dos rituais de confraternização. As famílias marcavam jogos entre si para que assim eles pudessem se conhecer, planejar negócios e até mesmo arranjar casamentos. Mas assim, todo mundo sabe que para você jogar futebol a única coisa que você precisa é de uma bola, o resto você improvisa. E esse foi o principal fator que fez o esporte se popularizar rapidamente. Assim, a população que tinha poucos meios de lazer e pouco dinheiro para investir no esporte também passou a se reunir para jogar. Com o crescimento das cidades, o futebol começa a ser jogado nas ruas e nas várzeas das periferias, onde a população negra foi empurrada após o fim da escravidão. Assim, num país dividido pelo racismo, o futebol também foi. De um lado havia jogadores e clubes derivados da elite, e do outro lado havia jogadores e clubes de origem popular. Só que um ponto muito importante da gente falar é que esses jogadores da classe periférica da sociedade muitas vezes recebiam para jogar bola. Afinal, eles não conseguiam brincar de futebol e ao mesmo tempo ter que trabalhar 12 horas por dia. Assim, nessa primeira fase do futebol brasileiro, visando uma separação entre as classes da sociedade, os regulamentos das principais ligas e os estatutos dos grandes clubes proibiram a participação de atletas que têm o futebol como sustento. A ideia era que o jogador que não recebe jogava futebol por amor, sendo assim, ele deveria ser considerado um atleta. Enquanto o jogador que recebe para jogar é considerado sujo no esporte. Com o tempo, eles não conseguiram mais esconder que isso não passava de uma tentativa de afastar os negros e periféricos do esporte considerado da elite.
Assim, diversos clubes começaram a proibir a contratação de atletas pela cor de sua pele. Talvez, se você procurar os estatutos do seu time no início do século, você pode ter uma surpresa desagradável. Só que mesmo com tudo isso, o futebol se espalhou rapidamente por todos os lados no Brasil. Na década de 1900, são criados os primeiros clubes de futebol que sobrevivem até hoje, como é o caso do Bangu, no Rio de Janeiro, e a Ponte Preta, em São Paulo, um dos primeiros times a aceitar a participação de negros no futebol. Apesar disso, com a virada do século, a divisão entre os times da elite e os times populares se tornaram literais, com eles jogando em ligas separadas. E foi nesse contexto que surge o principal jogador brasileiro da época, Arthur Friedenreich, apelidado de Fred ou El Tigre. Friedenreich era descendente de alemães e africanos. Seu pai era imigrante alemão e sua mãe negra, de origem africana. Só que muitas vezes esse fato era escondido pelos jornais da época, dizendo que ele era apenas um filho rico de um comerciante alemão, sem dizer praticamente nada sobre a sua mãe. Esse jogador seria o grande nome do time que levaria a seleção brasileira ao seu primeiro título, o Campeonato Sul-Americano de 1919. Um dos destaques desse campeonato foi o excelente jogador uruguaio Gradin. A seleção do Uruguai não excluía os jogadores negros, e ver o excelente jogador em campo foi um empurrão para que toda uma geração negra no Brasil passasse também a jogar futebol. Com jogadores pardos e negros levantando a taça, seria de se esperar que a aceitação do negro no futebol brasileiro estava selada, certo? Não, na verdade, errado. Voltando do quarto campeonato de futebol sul-americano em 1920, a seleção passou pela Argentina para disputar um amistoso. No dia da partida, um tabloide sensacionalista cometeu um dos atos mais absurdos já feitos contra a seleção brasileira, publicando uma charge intitulada Macacos em Buenos Aires, recheando o texto com ofensas racistas. Isso chegou até os jogadores, que foram à sede do jornal La Crítica protestar e se recusaram a jogar a partida. Hoje, a FIFA já incluiu em seus regulamentos e códigos de ética a proibição e punições contra a discriminação. Os juízes têm um gesto agora para verificar os casos de racismo, podendo inclusive usar o VAR para isso. A partida pode ser interrompida e até encerrada com derrota para o time que cometer racismo. Só que, infelizmente, isso não existia na época, tanto que a própria CBD, entidade que comandava o futebol brasileiro na época, se negou a aderir ao boicote, colocando dirigentes em campo no lugar dos jogadores para que a partida acontecesse. Como se isso não bastasse, o próprio presidente do Brasil resolveu intervir. Numa reunião a portas fechadas, o presidente Epitácio Pessoa pediu à CBD que jogadores negros não fossem mais convocados para preservar a imagem do país no exterior. Assim, nomes como Friedenreich, Neco e Luiz da Guia, que tinham sido responsáveis pelo primeiro campeonato conquistado pelo país, ficaram de fora nos torneios seguintes. Além do vexame fora de campo, o Brasil também deu vexame nos gramados. Isso porque o jogo mudou completamente. Sabe o drible que hoje é símbolo do futebol brasileiro? Isso tudo surgiu nos times periféricos, já que eles se viam obrigados a evitar contato com os adversários para que o juiz não beneficiasse o outro. Assim, uma seleção repleta de jogadores da elite não funcionou muito bem, e em 1922 os negros voltaram a ser convocados. Por mais absurda que tenha sido, a interferência do presidente demonstra como crescia absurdamente a importância do futebol por aqui. Logo, empresários passaram a investir no esporte. Aos poucos, o amadorismo vai dando lugar à profissionalização clandestina, que não por coincidência vai ser chamada de profissionalização marrom. Foi o que aconteceu no Rio com o Vasco. Empresários portugueses passaram a recrutar bons jogadores das várzeas e das ligas populares. Eles eram basicamente empregados fantasmas das padarias, armazéns e açougues, podendo assim se dedicar inteiramente ao esporte, treinando, fazendo preparação física e estudando o jogo. Por conta disso, o clube saiu da terceira divisão para em poucos anos se sagrar campeão carioca. Por todo o país, a reação foi imediata. Diversos clubes acharam isso um absurdo e se recusaram a ter jogadores negros, se fechando em uma nova liga controlada por eles. E se caso você quisesse participar dessa liga, todos os jogadores negros do seu time deveriam ser excluídos. Hoje, o racismo é crime, mas como resistir quando não era? No Rio, o Vasco se recusou a demitir seus jogadores e optou por participar de campeonatos menores. Em São Paulo, o Corinthians comprou a briga contra a Liga Paulista e a Associação Paulista de Futebol, passando quase 2 anos disputando apenas amistosos. Inclusive, foi aí que o Corinthians lançou uma das camisas mais importantes da história do futebol brasileiro. Contra o Caçapavense, o time entrou em campo com uma camisa preta com listras brancas, protestando contra a exclusão dos atletas negros. Tanto que é por isso que, em parceria com a Nike, o Corinthians lançou
lançou nesse ano essa nova camisa 3, nesse mesmo estilo preto com listras brancas, para reforçar a luta antirracista do clube dentro e fora do campo. Só que mesmo assim, a situação dos jogadores negros ainda era de muita vulnerabilidade. Como a profissionalização era clandestina, não havia segurança de pagamento. Os dirigentes dos clubes pagavam o que queriam, quando pagavam. Não havia garantia de receber um valor justo. A dificuldade em ganhar um salário adequado e justo pelo trabalho feito ainda eram resquícios da escravidão, que pesavam sobre as costas da população negra no Brasil. A partir da década de 30, houve um impulso que abriu a porta de vez para os ídolos negros no gramado. De um lado, a profissionalização deixou de ser clandestina e se tornou padrão dos grandes clubes. Era definitivamente impossível ter um bom time ignorando os talentos forjados nas várzeas. De outro lado, veio a Era Vargas e o Estado Novo. Em seus planos de industrializar o país, havia uma nova ideologia oficial. O escritor do momento era Gilberto Freire, com seu Casa Grande e Senzala. Nesse livro, Freire argumentava que o Brasil tinha um caráter único, criado pelo encontro do português, do índio e do negro. Pela primeira vez, o negro aparecia na ideologia oficial como uma contribuição e não como um peso para o país. A imagem que o governo quer projetar não é mais do Brasil branco, mais próximo do europeu. É o Brasil mestiço, vivendo uma grande democracia racial. Hoje, podemos discutir abertamente os problemas da visão que Casa Grande e Senzala tinha nas divisões raciais. Ele valorizava a contribuição das diferentes raças, muitas vezes de uma maneira rasa, estereotipada, e fazia isso fechando os olhos para a violência da colonização e da escravidão, do abandono da população liberta e das injustiças que persistiam e persistem. De qualquer forma, os tempos eram outros, inegavelmente. Nomes como Zizinho e Tesourinha, jogadores negros de destaque, caíram na boca do povo. E Leônidas da Silva foi o primeiro grande ídolo do esporte brasileiro. Sua popularidade chegou a ser maior do que a do próprio presidente. Ele assinou contratos para divulgar produtos, seu rosto se tornou o rosto de marcas. É um dos primeiros fenômenos midiáticos brasileiros. Há quem diga que os nomes da década de 40 só não são mais lembrados porque a Segunda Guerra Mundial impediu a realização das Copas do Mundo. A seleção brasileira era uma séria candidata ao título, mas a esperança de sermos uma potência no futebol ficou marcada pela participação na Copa de 1938. Nesse ano, tínhamos uma seleção mestiça com duas principais estrelas, Domingos da Guia e Leônidas. O Brasil perdeu a semifinal para a Itália, campeã do mundo na época, num jogo que ficou marcado por uma certa mística de polêmica. Leônidas estava contundido, o juiz teria ajudado a Itália, enfim. A seleção brasileira voltou para o Brasil nas graças do povo. O time tinha uma cara e mostrava que podia fazer bonito, sem dever nada a ninguém. Com os anos 50 e o fim da guerra, o Brasil receberia pela primeira vez uma Copa do Mundo. Na cabeça dos torcedores, era um momento para consagrar o futebol brasileiro como um dos maiores do planeta. Nossa principal esperança era conquistar o primeiro título mundial jogando em casa. Na final, o Brasil só precisava de um empate. O Uruguai montou uma linha defensiva que funcionou bem, mas que não conseguiu segurar a seleção, que abriu o placar aos 2 minutos do segundo tempo. Mas a gente sabe muito bem como tudo isso terminou. Aos 21 minutos, o Uruguai empatou e faltando 11 minutos para acabar o jogo, veio a virada e o Maracanã se calou de vez. A derrota para o Uruguai foi um gigantesco balde de água fria. A seleção uruguaia era uma seleção forte, que na época tinha mais tradição internacional do que a brasileira. Embora o ataque brasileiro fosse um pouco melhor, as duas seleções tinham qualidades e fraquezas que se equilibravam. E Gigia fez uma partida inspirada. Sua visão de jogo e capacidade de prever reações lhe renderam uma assistência e um gol. Mas não se podia admitir que houvesse uma seleção tão boa quanto a brasileira. Se perdemos, foi por uma fraqueza nossa, não por uma qualidade do adversário. Era preciso apontar culpados. E sobre quem recaiu a culpa? Bigode, Juvenal e o goleiro Barbosa, 3 jogadores negros. Por conta disso, no futebol brasileiro, circulou durante muito tempo a ideia de que jogadores negros não eram confiáveis para jogar de goleiros. Essa ideia ficou tão enraizada que foi somente enfraquecida com 88, a seleção brasileira apresentaria ao mundo um menino de 17 anos, Pelé, garoto negro de 3 corações revelado pelo Santos. Aqui no Brasil já se
reconhecia sua técnica, seu talento excepcional. Enquanto ainda era menino, ele já jogava contra jogadores mais velhos e quebrava tudo. Assim, Pelé encantou o mundo, auxiliado por jogadores incontestáveis como Garrincha e Didi. Pelé era a síntese da contribuição negra ao futebol brasileiro. Ele devolvia a autoestima da população negra. Se somos campeões, é por causa dele. Se hoje se valoriza a contribuição negra ao esporte mais popular no Brasil, esse caminho certamente passa pela habilidade do rei do futebol, o homem dos 1000 gols. Pouca gente sabe porque foi muito ridicularizado à época, mas quando fez seu 1000º gol, Pelé o dedicou às crianças passando dificuldade no país. As crianças de rua, as crianças desamparadas, as crianças que precisavam trabalhar. Ele conhecia essa realidade muito bem. Para ajudar a família, depois que o pai sofreu uma fratura e parou de jogar, Pelé trabalhou ainda criança como entregador, vendedor e engraxate. A existência de Pelé nos lembra de como a contribuição da população negra ao futebol é incontornável. E é exatamente por isso que nós fizemos esse vídeo, para mostrar que não devemos jamais parar de falar sobre o racismo. É importante falar antes de novembro, mês da consciência negra, e é importante falar depois de novembro. É importante falar o ano todo, todos os dias. O levantamento do Observatório da Discriminação Racial no Futebol nos mostra que o racismo segue acontecendo nos treinos, nas arquibancadas, em jogos, por meio de olhares, comentários e até gestos, gritos e cantos. Não podemos nos calar, porque o silêncio é aliado do racismo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, @TinoCanoTV, e segue o Desimpedidos também, @Desimpedidos. E é isso. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Tchau!